Boa noite. Vamos esperar que o pessoal entrar. Manuel já está aí, Manuel Medeiros, boa noite. Cauã já entrou também. Sérgio, Raíza Santos. Isso, hoje o pessoal veio rápido, né? Veio cedo. Muito bem, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos chegar. Como é que vocês estão? Estamos aqui. Oi, Letícia, tudo bem? Gabriela tá aí, hoje não perde, né? O que acontece? O que aconteceu? Final de semana passado, né, a gente fez essa, que é a nossa segunda live de análise do The Crown. Oi, Dani. Dani tá aí, minha secretária. Dani, tava morrendo de fome, tinha um amendoim aqui. Comi o amendoim, viu? Já tô com meu chazinho aqui também. Abigail, se todo mundo tá aí. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma live final de semana, a minha digníssima já tá aí também, Luna, um beijo, amore. Fiz uma live semana passada sobre The Crown, a nossa segunda live sobre The Crown. A gente já tem a primeira live de The Crown. Porque, assim, claro, eu não vou ficar analisando episódio por episódio, né? Então eu fiz a primeira live analisando o 5º episódio especificamente e ao analisar esse episódio é óbvio que a gente acaba tocando nos pontos centrais dessa série e a gente acaba falando da narrativa inteira. Mas no episódio 5 tinha ali a coroação, que é algo muito bem marcado, tem também a reação, né, do rei Eduardo VIII, que tinha abdicado. Então ali foi uma análise que a gente fez. Então, se você está chegando aqui agora, eu não analiso um por um dos episódios. Analiso os episódios centrais e que eu acredito que possam nos ajudar nessa análise da personalidade humana. Quem não me conhece, sei que muita gente chegou de ontem para hoje com a indicação da doutora Roberta, agradeço ela bastante. Quem não me conhece, meu nome é Saulo Barbosa, sou psiquiatra e esse tema da personalidade é algo central, né, no meu trabalho e é algo central assim, para a vida de todos nós, né? O que fazer, como decidir, né? Quem nós estamos sendo à medida que a vida vai transcorrendo. Então esse tema da personalidade ele é super importante não só no meu trabalho, mas para a vida em geral. Então qual que é a ideia aqui com essas lives? A ideia aqui é utilizar de uma narrativa que está acessível a todo mundo, no caso a série, né? Basta você entrar lá na Netflix, assistir lá, começar a assistir e você vai ter ali a história. Então a gente usa uma narrativa acessível para todo mundo para fazer uma análise e para tirar lições para nós, para a vida de cada um, inclusive a minha também. E a série The Crown é uma série assim, muito bonita, né? Uma série que tem uma fotografia muito bonita. Ela tem a vantagem de ter elementos reais, ou seja, a série The Crown, ela conta a história da Rainha Elizabeth II e dos outros personagens que estão ali em volta. Então, evidentemente que ela tem uma licença poética, mas tem muitos fatos reais. Então, quando a gente assiste histórias que têm fatos reais, isso aguça mais também a nossa curiosidade, né? Eu e minha esposa, a gente fica ali entrando na internet para ver se aquilo ali aconteceu mesmo. E na maioria das vezes, quando a gente vai ver, a série tem preservado bastante assim, da narrativa real, evidentemente que há uma licença poética. Então, ponto importante, a análise que eu faço aqui é a análise da série. Eu estou comentando a série, como a história foi contada para nós, e isso evidentemente traz muitas lições para nós. Muito bem, final de semana passado, fiz a primeira live. Últimos 30 segundos da live, o Instagram derrubou a nossa live e aí eu não consegui salvar. E aí tinha muita gente que estava interessado no tema da nossa live de hoje, que é o tema Quem é você? Que é esse tema aqui, né? Quem é você? Todos os dias eu recebo na caixinha de pergunta lá, as pessoas em dúvida sobre o que fazer, como é que eu consigo me identificar, qual é a minha identidade, qual é o meu temperamento, qual é a minha personalidade. As pessoas vão confundindo tudo isso, né? Mas a personalidade, ela tem uma estrutura narrativa. Isso quer dizer que a cada dia que a gente vive, é como se fosse uma página em branco.
uma página em branco que está aguardando a escrita. E aí um ponto fundamental aqui que vai ser super importante para a nossa análise desse episódio de hoje, que é como que eu escrevo nessa minha página da minha biografia. Primeiro ponto, eu não escrevo com pensamentos e nem com sentimentos. Eu escrevo com ações na realidade, tá certo? Esse é um ponto super importante. Ao fim do dia, você é aquilo que você fez. E hoje nós vamos comentar sobre isso. Quais foram as atitudes da Rainha Elizabeth II. Toda essa primeira temporada, né, vamos recapitular para o pessoal que não acompanha, entender o que está acontecendo na primeira temporada. Na primeira temporada, nós vemos que a família real é composta da seguinte maneira, né? Aqui a gente tem cada personagem e tem também a pessoa verdadeira, né? Então é bastante interessante que a Netflix teve esse cuidado de escolher atores que lembram muito a pessoa, né, da vida real que de fato aconteceu. Então o que acontece? O rei era aqui o David, o rei Eduardo VIII, né, filho aí do rei Jorge e da Queen Mary. Vocês estão vendo, da rainha, né, Mary. Então a coroa estava na mão dele, ele era o rei. E aí o David decide abdicar da coroa justamente porque ele estava apaixonado, ou supostamente apaixonado, pela Wallis Simpson. Saulo, qual que é o problema disso? O que é que tem o cara se apaixonar? É porque a Wallis, ela já era divorciada 2 vezes e os maridos ainda estavam vivos. Para quem não sabe, o rei da Inglaterra é também a autoridade máxima da igreja anglicana. E ela tem lá nos seus preceitos que você não pode casar novamente desde que o esposo ou o cônjuge ainda esteja vivo. E no caso dela, tinha divorciado 2 vezes, os 2 estavam vivos. Então, o David decide abdicar do trono para, né, se casar com a Wallis Simpson. Para quem acompanha a série, já vou deixar a primeira pergunta. Pelo que você está assistindo da série, você acha que esse casal aqui, o casal David e Wallis, vocês acreditam que o amor deles é verdadeiro mesmo? Vocês acreditam que o David de fato abdicou da coroa porque ele amava a Wallis? Ou essa paixão, né, serviu como desculpa para alguém que queria fugir da sua responsabilidade, né, e precisava de uma desculpa bonita para isso? E veja só, nós frequentemente fazemos isso. É ou não é? Fala a verdade. Aí, ó, o pessoal já está falando que não. Várias pessoas falando que não, né? Vivem de aparências, né? Por quê? Depois que o David abdica do trono e vai morar com a Wallis lá na França, eles passam a ser o quê? Um casal que é sustentado pela coroa, ou seja, eles não abrem mão dos privilégios que eles tinham, né? E eles passam a ser um casal que dá festinhas, né? Inclusive nesse episódio 5, que é aquele da minha primeira live, O Preço de Trair a Sua Própria História, mostra eles lá em Paris, na França, recebendo como se fosse a revista Caras da época, né? Mostrando lá, tirando fotos, ele mostrando qual é a etiqueta para se receber pessoas na festa. Então, a vida deles passou a ser essa vida assim, de festas e desse glamour, mas assim, meio vazio de significado. E aí a gente viu que tanto foi vazio de significado, que qual foi o final, qual foi a cena final do David? Qual foi o final do David? O final do David foi esse aqui. Ele, depois de servir de um mestre de cerimônias irônico, né? Ou seja, no episódio 5 a gente vê a coroação acontecendo, ou seja, a Elizabeth, uma mulher jovem, inexperiente, aceitando a responsabilidade, aceitando o peso da coroa, enquanto ele, de longe, numa festa que ele estava dando,
ele estava comentando a coroação, a cerimônia da coroação, dizendo o quê? Dizendo que era preciso toda aquela simbologia da coroação para esconder o fato de que a rainha não passava de uma mulher qualquer, inexperiente, sem graça e incapaz. Então você precisa colocar o símbolo em cima para ver se o pessoal acredita, para manter essa estrutura da coroa e da monarquia. Pobre coitado, né? Aquela típica cena da raposa e das uvas. Se eu não consigo atingir as uvas, eu digo que as uvas são podres. E ele passa a criticar inteiramente aquela cerimônia da coroação. Só que, quando ele está sozinho, quando ele está ele com ele mesmo, outro ponto importante aqui da nossa live, não precisa ninguém nos acusar. Ninguém precisa virar para mim e falar assim, Saulo, hoje você não cumpriu o que você tinha que fazer. Você não está sendo quem você poderia ser e você não está sendo quem você deveria ser. Não precisa ninguém me acusar isso. Eu, comigo mesmo, sei muito bem quando eu não estou cumprindo o meu dever. Então, essa é a cena final do episódio 5, quando não tem mais plateia para o David fazer graça, fazer as piadinhas dele, ele está sozinho. E aí é interessante que no episódio 5 ele diz que ele está com saudade, mas você sabe que em inglês não tem a palavra saudade nos termos em que a gente utiliza aqui, mas ele utiliza a palavra homesick, né? Ou seja, é como se fosse assim, uma dor pela falta da casa, né? Eu estou doente com saudade do meu lar. E essa gaita de foles, ela é o símbolo do Reino Unido. Então, quando ele está sozinho com ele mesmo, ele sabe muito bem que ele traiu a própria história. E a cena final é essa aqui. Essa é a imagem de uma pessoa que trai a própria história. E a gente deveria aprender isso com uma série como essa, por exemplo, ou observando outras histórias arquetípicas, o preço de trair a própria história. Você por fora, né, quer mostrar que você está bem, você está dando festinhas, né? Você está ali sendo irônico, você está sendo engraçadão da turma, né? Fazendo piada com quem de fato assumiu aquele compromisso, como foi o caso da Elizabeth. Mas no fundo, ele sabe, né, que quando a gente vê a virtude no outro, o fato do outro ser virtuoso acusa o meu vício, né? Sobretudo no caso da Elizabeth, uma mulher jovem, inexperiente, que aceita o peso da responsabilidade. Ela toma para si aquela responsabilidade. Isso expõe ainda mais a falta de virtude do David, que, estando até mais preparado, vamos lembrar aqui, olha aqui a árvore aqui genealógica, olha, a coroa, ela não viria para Elizabeth, ela estava lá do outro lado, com o tio dela, o tio David. E aí, o tio David abdica, essa coroa passa para o pai da Elizabeth, rei Jorge VI, tá vendo aqui? E aí sim passa a entrar Elizabeth na linha de sucessão. Só que o pai dela, o rei Jorge VI, ele acaba falecendo por uma doença antes do que se esperava, assim, antes do que seria o natural. Inclusive, a própria mãe dele, a Queen Mary, ela diz que o peso da coroa, vindo através de uma abdicação, o estresse gerado por isso, também contribuiu para essa morte precoce do rei Jorge. Então, a Elizabeth, que desde criança não tinha tido toda aquela educação assim, olha, desde o nascimento você já sabe que você vai ser rainha. Ela não sabia disso. A linha de sucessão estava do outro lado. De repente, isso passa para o pai dela, aí sim ela passa a pensar e a saber que ela estava na linha de sucessão. Só que aí o pai dela falece antes. Então, assim, a gente sabe que, bom, eu não sei se alguém consegue estar plenamente preparado para ser rei, ou para ser rainha, mas no caso dela a coisa foi ainda mais rápida. Só que ela fugiu dessa responsabilidade? Não, ela aceita. E o fato dela aceitar expõe ainda mais a falta de virtude do rei, do tio David ou do rei Eduardo VIII. E aí alguém pergunta assim,
Ah, Saulo, mas eu não sei, eu acho que ele amava mesmo, ou talvez a Wallace achava que ele a amava direito. Se você prestar muita atenção na série, existem várias cenas em que a Wallace está observando o David. Ela sabe muito bem que aquele homem que está ao lado dela está incompleto. Apesar dele dizer para todo mundo que ele abdicou da coroa pelo amor dela, ó, isso aqui ela está observando o David lá atrás. Logo antes dessa cena aqui, ó. Ela está na janela observando o David e ela sabe que esse homem está incompleto justamente porque ele fugiu da responsabilidade dele. E olha só, toda mulher, a gente sabe, né? Vamos falar aqui. A mulher tem uma sensibilidade aguçadíssima, ou ao menos poderia desenvolver essa sensibilidade. A mulher sabe, o jeito que o seu marido entra em casa, você já sabe que a coisa ali tem alguma coisa diferente. Ele nem precisa falar, mas você sabe, você o conhece. A mulher sensível, ela percebe isso, e a Wallace sabia disso. Pelo menos a série mostra inúmeras cenas em que isso fica claro. Ela sabia que o homem que estava do lado dela estava desse jeito aqui. Muito bem, live 1, o preço de trair a própria história. Essa é a consequência. Vamos agora para a nossa live 2, que é a live de hoje. Quem é você? Episódio número 10 da primeira temporada de The Crown. Uma rainha que sobe ao trono de modo inesperado. Agora ela tem que desenvolver a sua personalidade para estar à altura do cargo. Muito bem. Começa agora o episódio 10, o último episódio da primeira temporada, começa assim. Uma volta no tempo do dia que o tio David foi contar para o irmão dele, né? Nessa altura que ele era rei. Ele foi contar para o irmão dele, cara, eu tô saindo fora e a coroa vai cair na sua mão. E olha, ele está prestes a contar uma notícia dessa seriedade, de passar essa responsabilidade para o próprio irmão dele. Eu vou passar um peso imenso de uma nação nas costas do meu próprio irmão. E olha como é que eu estou imediatamente antes de dar essa notícia. Eu estou rindo, eu estou dançando, eu estou pensando só em quem? Em mim mesmo. Eu estou pensando que eu vou me divertir. Eu estou pensando que eu vou agora ter privilégios sem responsabilidade. Isso é uma característica quase patognomônica, como a gente fala na medicina, de imaturidade. Patognomônica é quando tem aquela característica, você tem certeza do diagnóstico. Então, você vê uma pessoa que adora o privilégio, mas que foge da responsabilidade associada a esse privilégio, estamos aí diante de um imaturo. Estamos aí diante de uma pessoa que não dá para contar. Então ele estava aí, como alguém colocou aí, fanfarrão, sem noção, estava dançando, e aí ele chama o irmão dele, né? E ele fala assim, eu receio que você não vai me agradecer por isso. O David é um personagem bastante irônico, né? As cartas dele são cartas bastante irônicas, ele tinha apelidos para todo mundo, ele chamava todo mundo pelos apelidos e tinham cartas assim muito aguçadas, muito com a linguinha muito afiada, né? Que é uma característica também dos imaturos, né? Dos irônicos. E aí ele chega e vira para o irmão dele, e o irmão dele vira, esse aqui é o pai da Elizabeth, né? O rei Jorge VI. Ele vira e pergunta assim, ela vale mesmo a pena? E aí o David fala, eu a amo do fundo do coração. Mas quem acompanha a série sabe que não ama do fundo do coração. E eles se tornam um casal, isso é bom também, vou falar sobre isso. Eles se tornam um casal, eu tenho certeza que vocês conhecem esse tipo de casal. Sabe aquele casal que, pra festa, eles se dão super bem, na balada, eles estão sempre muito bem, mas aí quando o relacionamento exige algo mais sério, quando o relacionamento exige um projeto em comum, eles não dão certo, a coisa começa a debandar, a coisa começa a desmoronar, porque, veja bem, estar junto para festinha, para balada, para quando tudo está dando certo, é muito fácil.
Você não precisa estar com aquela pessoa X. Para ir beber numa balada, qualquer um serve. Você pega qualquer um que estiver lá na balada mesmo, entendeu? Não precisa ser especial, não precisa ser ninguém maduro para isso. Para beber, qualquer um serve, né? Assim, para beijar na boca, para curtir aí os prazeres, não há nenhuma virtude aí necessária em relação a isso, né? E aí é o típico casal que, se não tem um projeto em comum, a coisa se desfaz. Inclusive, eu estou até preparando um curso para casais aí, um curso na verdade nem é para casais, é para relacionamento, né? Para pessoas que querem se relacionar. Um dos pontos que nós vamos tocar é isso. Casal sem projeto em comum está com os dias contados, pode esperar, tá? Mas não é o nosso tema aqui hoje. Então, ele chega e joga essa bomba no colo do seu irmão, e o irmão vira e fala assim para ele: mas e as minhas filhas? Esse peso não está vindo só para minhas costas. O peso vai cair também nas minhas filhas. Característica de maturidade. Eu entendo o que as minhas ações vão causar na vida dos demais, principalmente os que dependem de mim. Então, olha essa dualidade. David pensando só nele. Fanfarrão dançando 30 segundos antes de dar essa notícia para o irmão. Ele não quer saber o que vai acontecer com o outro. Ele quer saber só do prazer para ele. Já o rei Jorge vira para ele e fala: e minhas filhas? Isso vai destruí-las. Certo? E aí o David simplesmente fala: não, vai dar certo. Vocês vão conseguir. Se vira aí. É o famoso se vira aí. Não estou nem aí. Né? Muito bem. E aí, recebendo essa bomba, o rei Jorge reúne as crianças aí, né? A Elizabeth e a sua outra filha, a Margarete, as irmãs, e ele faz com que elas prometam que elas nunca vão deixar nada acima da relação das duas, né? Vocês nunca vão deixar nada acima de vocês são irmãos acima de tudo. Então, olha, aqui se cria uma memória para Elizabeth muito forte, né? De repente, agora, meu pai está com um peso da responsabilidade muito grande, isso por conta de quem? Por conta do meu tio David, né? E o pai dela, ainda por cima, reúne as duas e fala: vocês vão me prometer que nada vai estar acima da relação das duas. Então, essa memória é feita e criada aí na rainha Elizabeth, né? Muito bem. E aí, o episódio segue adiante. E agora nós estamos diante, né, a rainha Elizabeth está diante de um outro problema relacionado a pessoas divorciadas que estão querendo casar, que é exatamente com a irmã dela, a Margarete, né? Acabou que eu fiquei aqui na frente dela, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Nós temos aqui o Peter e temos aqui a Margarete. O Peter, ele é um funcionário, né, lá da família real, e ele acaba se divorciando justamente por conta dessa paixão aí da Margarete. A Margarete, ela é uma pessoa, como ela mesma coloca, ela é perturbada. Ela é uma pessoa emocionalmente instável, né? Isso fica muito claro ao longo da série e ela mesma fala isso dela própria. Então, ela acaba se apaixonando pelo Peter. Só que, novamente, agora a rainha Elizabeth, né? Agora a Elizabeth já é rainha, e ela está com esse pepino na mão. A irmã dela fala: não, eu estou completamente apaixonada, né? Estou completamente apaixonada pelo Peter e eu quero me casar com ele. Só que a gente cai naquela mesma regra que fez com que o David abdicasse, né? Então agora a Elizabeth está com esse pepino na mão. E o pepino na mão dela foi resolvido nos episódios anteriores com uma ideia que a mãe dela teve, né? O que a mãe dela, né, propôs junto ali com os conselheiros da família real? O que a gente faz? A gente não pode permitir que eles se casem, ela precisa de uma autorização real para casar por conta da idade dela. Acho que ela tinha 23 anos e essa idade aí do consentimento era com 25 anos.
Então, olha, você não pode casar porque tem essa regra. Então, o que a Queen Mary chega e fala para Elizabeth e propõe também para Margaret? Ó, a gente vai transferir o Peter e ele vai ficar 2 anos fora, né? Porque a gente está falando com a Margaret que tem essa regra. Ele ficando 2 anos fora, esses jovens, né, essas paixonites, essa paixão vai passar. E essa paixão passando, esse problema nosso, ele já está resolvido. Eles não vão querer mais casar, né? Então, dito e feito. Combinaram isso com a Margaret, né? E vai o Peter transferido durante 2 anos. Só que aí, passados os 2 anos, os dois continuam apaixonados e com a intenção de casar. E aí agora, ela volta, ela retorna e ela vira para a irmã, né? A Margaret vira para Elizabeth e fala, olha, eu quero me casar. Fiz tudo o que você pediu, né? E agora eu exijo que vocês cumpram aí o combinado comigo. Isso tem uma característica de maturidade também, que é aquela característica assim, de eu não estou preocupado com o contexto. Eu não entendo que eu faço parte da família real. Né? Eu nasci na família real, né? E toda narrativa, isso é um ponto importante, toda narrativa, a sua própria narrativa, ela começa antes mesmo de você nascer. Nós temos que abandonar essa ideia de que cada um de nós é uma espécie de novo Adão. É como se eu, Saulo, acreditasse que o mundo, ele começou o dia que eu nasci. Como se o início da minha história se desse no dia que eu nasci. Não, eu nasci num determinado contexto. Eu nasci numa família. Meu pai tem uma história, minha mãe tem uma história e assim por diante. Quando eu estou nascendo, não é que o mundo todo está sendo criado naquele momento ali, não. Eu tenho que levar em conta a minha história prévia. Isso é fundamental. O problema é que o homem moderno, ele está se distanciando disso cada vez mais. Ele acha que ele é o princípio de todas as coisas. Então, isso acaba causando uma série de problemas, inclusive psicológicos. Porque a gente começa a se colocar no centro do mundo. Lembra que lá no início eu falei que a gente escreve na nossa biografia não com o que a gente sente, né? Não com o que a gente pensa, mas com o que a gente faz? O homem moderno, principalmente ali depois de Descartes, penso, logo existo, começou a achar que tudo que ele pensa e tudo que ele sente, ele já é. Ele começou a achar que o fundamento da existência está radicado na mente de quem pensa. Inversão que vai causar uma série de problemas. E aí o que acontece? Eu começo a ter uma incapacidade de aceitar a realidade. Se a minha realidade é X, né? Alguém já até citou aí a frase do Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? A minha circunstância faz parte da minha realidade pessoal. Ela, de certo modo, é quem eu sou. Se eu odeio as minhas circunstâncias, eu odeio a mim mesmo. Eu sempre digo aqui, a matéria-prima da melhora é a circunstância. Por pior que você ache que ela é o tijolo ou os tijolos com os quais você vai construir a solução e a melhora. Jamais se revolte contra a sua realidade. Tá? Esteja aberto à sua realidade. O imaturo, ele é fechado para a realidade. Ele acha que o roteiro que ele criou na cabeça dele é perfeito e é superior à realidade. Lê do engano, motivo de muitas confusões e de muito sofrimento, de muito adoecimento psíquico também. Então, a Margaret vem decidida, olha, fiz o que vocês pediram, agora, né, como se fosse o maior sacrifício da história da humanidade. Nem por um momento ela está pensando nesse malabarismo aí que a Elizabeth está tendo que fazer, né? Só que aí o que acontece? Não foi avisado para Elizabeth que havia ali letrinhas miúdas, né? E aí chega lá o funcionário da família real, o conselheiro, e chega também a mãe da Elizabeth e fala, olha, ainda não dá para eles casarem, porque precisa do apoio lá do parlamento e também tem que ter mais um ano, ela tem que esperar mais um ano. E aí, olha que coisa,
vai a Elizabeth falar para Margareth que ela teria que esperar mais um ano, né? Então a Elizabeth fica nesse imbróglio, nessa dificuldade. Porque lembra lá da cena que ela tinha prometido, dessa cena aqui? Então essa cena volta, né? Com certeza na cabeça dela. E agora ela tá num pepino do seguinte tamanho. Olha o pepino que a Elizabeth tá. Ou ela proíbe o casamento e se choca com a irmã, correndo o risco de criar uma cisma, né? Ou seja, que criar um conflito na família real, romper com a unidade da família real. Ou ela aceita o casamento da irmã, rompendo com as regras da igreja anglicana, da qual ela é a maior autoridade, a Elizabeth é a maior autoridade, e aí ela tem esse conflito, né? Ou seja, faz parte da vida adulta, outra lição, quem aí paga boleto já sabe disso, ou ao menos deveria saber, que muitas e muitas vezes na nossa vida adulta, a gente não vai ter duas opções, ou não vai ter uma opção boa, uma opção ideal. O ideal não tem. Você tem duas opções e você vai ter que escolher a menos pior. Você vai ter que escolher a menos pior. Isso é a vida adulta. Por isso que essa série ela é muito interessante. Por quê? Olha que coisa. A Elizabeth, frequentemente, ela está diante de questões e de problemas que ela não foi a causadora. Você já parou para pensar nisso? Praticamente a série quase toda é isso. Ou é o Philip, né, dando trabalho para ela, ou é a Margareth dando trabalho para ela, ou é o parlamento, ou são guerras. São vários problemas que ela não foi a causadora. Mas são problemas que chegam até ela pelo fato dela ser quem ela é, no caso, rainha da Inglaterra. Então, se você quer estar onde você está, você tem que entender que você é as suas circunstâncias. Você é você e suas circunstâncias. Se revoltar contra isso é um sinal de imaturidade e vai te levar à ruína, tanto emocional quanto dos seus relacionamentos, tá bom? Então, eu sou eu e minhas circunstâncias e a Elizabeth está diante desse confronto. Nesse momento, a Elizabeth, e aí a gente chega agora no que, ao meu ver, é o momento mais crucial de todo o episódio, tá certo? Que é o momento em que a Elizabeth, na dúvida, liga para quem? Liga para o tio David. Olha que coisa. Aqui a gente tem a figura perfeita do símbolo. Todo símbolo ele tem dois lados. E nessa cena a gente está vendo os dois lados, né? O rei bom, a rainha boa, a rainha que ficou, a rainha que assumiu, que tomou para si a responsabilidade. E do outro lado do telefone nós estamos com o rei sem reino, o rei que abdicou. E aí a Elizabeth, né, uma rainha ainda inexperiente, diante de um conflito bastante sério, que envolve questões familiares e que envolve, de certo modo, a cultura e o destino de uma nação inteira, do Reino Unido inteiro, né? As pessoas não entendem isso muito bem, mas na monarquia parlamentarista, como na Inglaterra, a gente tem o chefe de governo e a gente tem o chefe de Estado. O chefe de Estado é a rainha e o chefe de governo é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro resolvendo as questões do dia, questões práticas. E o chefe de Estado como sendo o símbolo unificador da nação. Esses valores aqui são o que nós somos, é o que nos tornam um. Então, o peso simbólico é maravilhoso, inclusive, né, da monarquia. E aí agora, Elizabeth, ocupando esse lugar, está diante desse conflito. O que ela faz? Vou ligar para o meu tio. Por quê? Porque meu tio, ainda que por pouco tempo, ele foi rei. Ele tem uma experiência. Eu preciso ouvir qual é a opinião dele. E aí ela pega e liga para o tio David. E olha que interessante. O tio David, ele teve aqui a oportunidade de acabar, né, de prejudicar ainda mais.
Olha que coisa. Se ele dá um mau conselho para Elizabeth e a Elizabeth faz algo que prejudica o governo dela e a imagem dela, você entende que, por comparação, o David deixaria de ser tão ruim, a imagem dele ficaria menos ruim, por comparação? Acho que até o Ítalo fala de uma frase, né, que a maneira mais rápida e fácil e eficaz de ter o carro mais limpo da vizinhança é sujar todos os outros. É muito mais fácil você sujar o carro de todos os outros do que você limpar o seu próprio carro. Então agora o David estava com essa oportunidade nas mãos dele. Dê um mau conselho, dê um conselho que vai na linha do que ele mesmo fez, a Elizabeth iria se prejudicar, a imagem dela cairia e a dele não ficaria tão ruim assim por comparação. Só que aí o que o David diz? O David diz o seguinte, o David falando sobre a Margaret. Compartilho com ela o peso de ter um amor que cativou o povo, mas foi proibido pelas instituições. Então, ele começa com a imaturidade, né? O imaturo, ele é autocentrado. Quem aí está familiarizado com a quarta camada, o pessoal da quarta camada, ele acha que o quê? Ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele acha que o namoro dele, que a paixão dele é aquela paixão que o povo todo está em volta e está admirando aquela paixão, mas tem as instituições conservadoras, antigas, antiquadas, que estão perseguindo esse casal de apaixonados, né? Essa é a visão do imaturo. O imaturo, o quarta camada que está lá no emprego dele, o emprego dele já implica automaticamente fazer um relatório. Por exemplo, ele pega e não faz o relatório, por qualquer razão que seja. E aí chega o chefe e fala, poxa, e aí, Saulo, você não fez o relatório, não? Ih, não fiz o relatório e tal. Pois é, mas eu precisava do relatório. E aí o que o quarta camada acha? Ele está me perseguindo. O meu chefe não gosta pessoalmente de mim. Isso mostra o quê? Que a pessoa é autocentrada, em si mesmada, acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. Não, criatura, seu chefe não está te perseguindo. Acontece que esse trabalho aí que você recebe o salário no final do mês, ele automaticamente implica em você fazer relatório. Se fosse você, João, Pedro, Fernando, tanto faz. Ele precisa do relatório, isso a função implica nisso. Mas o quarta camada, quando ele olha para a realidade, ele não consegue enxergar a realidade. Ele enxerga a realidade distorcida, na qual ele é o centro do mundo. Na verdade, ele tem uma imagem idealizada de realidade e ele acha que todo mundo deveria ceder a essa imagem e enxergar as coisas do jeito que ele vê. E ele ignora a realidade como ela de fato é. Mas vamos lá, o David ainda vai se salvar, tá? Ele só começa falando isso. Ele vira e fala assim, mas há também outro grande amor da minha vida. E aí é a parte que ele se emociona. A coroa. E proteger a coroa. Então, o grande amor da minha vida é a coroa e proteger a coroa. Aí a gente remete para o conceito de Tomás de Aquino do que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é querer a eternidade do ser amado. O verdadeiro amor é querer que o ser amado dure, que o ser amado permaneça, que o ser amado não acabe. E olha que coisa, David começa a primeira frase completamente imatura, mas a segunda frase revela o verdadeiro amor dele, que está bastante explícito naquela cena que a gente mostrou, né? Então, a Wallis Simpson, ela sabia que o David não estava feliz porque o verdadeiro amor dele, ele deixou para trás. Porque o verdadeiro amor, já puxando para isso, o verdadeiro amor implica em sacrifícios. Qual que é a definição de amor, né? Uma disposição, ou seja, um posicionamento meu, voluntário, ou seja, eu escolho, eu vou até esse lugar. Disposição voluntária de ter a sua biografia, ou seja, a sua personalidade, alterada
pela presença do ser amado. Disposição voluntária de ter a sua biografia alterada pela presença do outro. Se você ama a coroa, David, isso implica em abrir mão dessas festinhas, né, a hora que você quisesse, casar com quem você quer, né, nessa condição aí, você sabe que as regras não permitiam. Então, o verdadeiro amor implica em sacrifícios. Escolher uma coisa, né, é decidir. O que é a palavra decidir? Decidir vem de decisão. De significa fora, cisão, corte. Então, decidir significa cortar fora. Eu corto fora todas as outras opções e tomo aquela parte para mim. E eu digo, isso aqui é a parte que me cabe. O David, apesar de amar, escolheu o lado errado. E aí depois vem o preço de trair a própria história, que foi o tema da nossa primeira live. Então, olha que coisa. Ele, apesar da imaturidade dele, é como se o amor ainda trouxesse uma certa racionalidade para ele. Ainda trouxesse ele para a realidade, né? Olha que coisa. Eu tô aqui, as coisas estão vendo, eu vou falando aqui, tá? Dessa questão do amor. O amor é o que trouxe o David para a realidade, apesar da imaturidade dele. A realidade, gente, mesmo para quem não acredita, entenda ao menos a narrativa arquetípica. Tudo que existe foi feito através de uma pessoa, que é o amor encarnado, que é o Logos divino, aquele pelo qual tudo que existe é, o ser que é doador de todo o ser. Desse modo, se revoltar contra a realidade é se revoltar contra o amor daquele que sustenta toda a existência, né? Então, nem ia falar isso não, mas já falei aqui, então tamo aí, tamo junto. Então, o amor trouxe o David para a realidade. E aí, ele pega e segue nos conselhos para a Rainha Elizabeth, né? Ele chega e fala assim, somos pessoas pela metade, com os dois lados dentro de nós, o humano e a coroa. Eles estão em constante batalha, uma batalha sem fim e que deteriora todas as nossas interações humanas. É a visão do David a respeito do peso da coroa. Na verdade, você pode ter essa interpretação se você tiver uma visão muito pequena, digamos assim, se você analisar só o contexto menor. O fato é que ser rei é ser pai de uma nação. Então você tem que pensar no contexto inteiro. Isso exige sacrifício, inclusive da família. Agora, pensa comigo. Tudo que a gente vai fazer de importante exige sacrifícios, inclusive dos nossos familiares. Eu estou aqui agora, 8h43 da noite, e a minha esposa está na casa do meu sogro, né? A minha filhinha recém-nascida está lá. Então a minha esposa tem que ter paciência com isso, né? Ela entende isso. Ela entende que eu estou aqui numa missão, né? Eu não estou aqui ganhando nada com essa live, né? Em termos mais rápidos, digamos assim. Mas eu estou aqui cumprindo aquilo que eu acho que é o meu papel. Se eu tenho essa ferramenta, eu estou aqui. Mas entende que essa minha decisão de estar aqui e a decisão dela de estar comigo, isso implica sacrifícios? Uma característica do imaturo é querer ter tudo ao mesmo tempo. Não vai dar. Não tem como, tá? Tô aqui para te falar isso. Tô aqui para te falar que não tem como ter as duas coisas. Hoje aqui agora, quarta-feira, 8h44, ou eu estou aqui fazendo a live, ou eu estou com a minha família. Entendeu? Então não tem como ter as duas coisas. Você que aí está entrando na vida do amadurecimento, já começa a entender isso. Você vai ter que fazer escolhas. A grande questão é que essa escolha ela tem que valer a pena e ela tem que estar dentro de um contexto, tá dentro de uma narrativa. Ela tem que fazer sentido. Então, nesse exato momento, o David ele se redime. A gente vê a redenção aparecendo na vida de alguém imaturo. Então, vamos lá. Sempre é possível mudar.
O dia que eu achar que uma pessoa não pode mudar, eu tenho que fechar o consultório, né? Porque o que eu estou fazendo aqui? Então, sempre é possível mudar. Saulo, mas tem gente que não muda. Exatamente, tem gente que não muda. Tem gente que vai, escolhe mal e vai até a tampa do caixão fechar escolhendo errado. Mas há a possibilidade, né? Quando a própria verdade estava lá sangrando, né, em vias de morrer, preferiu, né, o orgulho não cedo. E o outro, que tinha vivido uma vida toda errada, falou, lembra-te de mim. Né? E a verdade falou, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Então, sempre há a possibilidade de redenção. E o David, com base no verdadeiro amor dele, que é a coroa, ele dá o conselho para a rainha, e ele diz o seguinte, eu entendo a agonia, e eu estou aqui para te dizer que jamais vai te abandonar. Ou seja, essa agonia de estar nessa tensão, de muitas vezes ter que escolher a situação menos pior, né? Ou seja, não vai ter a ideal, então sempre essa agonia da decisão vai estar com você, porque você como rainha, você não pode pensar só em você. A gente vê que a rainha, ela pensa muito pouco nela, né? Na verdade, ela está ali para servir o povo, servir a nação. E de fato a gente vê que isso fica bem evidente. Então essa agonia sempre vai estar com você. Agora aqui, não precisa ser rei para ter essa agonia não, tá? Todos nós aqui, eu e você, eu não tinha que decidir o que eu ia fazer hoje à noite? A tensão tá aí, tá? Mas é isso que faz a vida boa também, tá? Eu já vou falar aqui logo. Quem foge dessa tensão, se perde, tá? Se poupar é se perder. Então, o que interessa é você se gastar pelo que vale a pena, tá? Se gastar pelo que não vale a pena também, né? Pior ainda. Mas se você entende a sua missão e você se gasta por ela, é isso que dá a densidade biográfica. É aí que a história vem e a sua história vai se formando e a sua personalidade vai crescendo. Ela cresce na tensão, tá? Marcal nunca fez bom marinheiro, não. Então, a tensão é que faz a gente crescer, não fuja dela. Como o David fez, mas agora ele está se redimindo. E aí ele vem e diz o seguinte, eu sempre serei meio rei. Minha tragédia é que eu não tenho reino. Puta merda, esse daí vai lá no... Isso daí é para escutar... Isso aí é para escutar sertanejo universitário e chorar a noite inteira. A minha tragédia, né? Eu sempre serei meio rei. A minha tragédia é que eu não tenho reino. Você tem, aí vem essa frase aí, ó. Você tem e deve protegê-lo. Muito bem, David. Palmas para você. Você tinha a opção, né, de dar um péssimo conselho para Elizabeth, só para ela piorar e você ficar menos ruim, mas guiado pelo amor que te puxou pela realidade, você deu o conselho certo. Tá bom? Então, e a gente tem que aprender com isso, né? Se a gente puder aprender com o sofrimento do outro, a gente não precisar sofrer nós mesmos na pele, né? Melhor. Então, olha que legal o que uma série como essa faz com que a gente reflita, né? Muito bem, deixa eu acelerar aqui que eu quero falar mais algumas coisas. Elizabeth pegou esse conselho com o David, e aí quem aparece? Aparece a Margarete, né? Olha quando a gente quer alguma coisa, olha a postura que a gente entra. Mãozinha, ó. Mãozinha tá aqui, ó. Né? Ai, você pensou? Você vai me dar o que eu quero? Né? Já tá toda assim. Só que a Elizabeth, né, vai falando os argumentos dela, e aí a face da Margarete já começa a mudar. Né? Já começa a mudar. Porque ela não vai ter o que ela quer. E o imaturo, quando ele não tem o que ele quer, aí ele vira bicho. Né? Porque, olha isso, ele não acha que ele é o centro do mundo, ele não acha que a realidade que está dentro da cabeça dele, o roteiro da realidade que ele criou dentro da cabeça dele não é superior à própria realidade, e ela não deve prevalecer, inclusive acima da liberdade, o livre-arbítrio dos outros. Né? Porque se eu estou te pedindo algo, eu tenho que contar com a possibilidade que você simplesmente não queira fazer isso que eu estou te pedindo. E, bom, independente do que eu acho,
o outro, se eu me relaciono de modo saudável com o outro tem o direito de não querer, ainda que a minha justificativa, ainda que eu considere a minha justificativa superior. Mas eu não sei quais são as idiosincrasias do outro, eu não sei o que passa pela cabeça do outro, eu não sei a interpretação que o outro tem, mas se eu quero me relacionar com ele de modo saudável, eu tenho que estar ao menos aberto a isso, né? Que relação é essa que eu só vou continuar me relacionando com você, eu só vou estar bem com você se você fizer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, né? Olha o peso que estava nas costas da Elizabeth, né? E a Elizabeth chega e fala isso. Ela fala que ela não pode permitir que esse casamento aconteça pelo bem da coroa. E aí a Margarete joga a carta da promessa lá quando elas eram crianças. E aí ela fala assim, contrariando a promessa que você fez ao nosso pai e a mim, e a Elizabeth fala, sim. Aí alguém vai falar assim, ih, Saulo, aí ela fez algo errado aí, né? Ela prometeu e agora ela está mudando, né? Só que qual que era a questão? Naquele momento lá, ela era uma irmã pequenininha, o pai que fez elas prometerem, né? Teve todo um contexto ali. Só que agora a situação é completamente diferente. O peso que a Elizabeth tem nas costas é muito maior do que até a própria família. Ela tem um peso de uma nação, ela tem um peso simbólico absurdo ali. Ela poderia causar uma mudança completa num país, nos rumos de um país, através de uma atitude dela, né? E que basicamente era para, assim, vamos falar um português claro, era para ceder às vontades de uma irmã que é emocionalmente instável. Então a irmã uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Inclusive, já vou adiantar, nós vamos fazer uma live sobre o episódio 7 da segunda temporada, que é o Matrimonium, lá. E aí, ó quem vai ser a personagem central aí, ó, Dona Elizabeth, tá? Então ela pega e fala que não vai poder casar. E aí a própria Elizabeth vira e fala assim, você me perdoa? E aí, olha a sequência de diálogo. Elizabeth pergunta, você me perdoa, Margarete? Aí a Margarete responde, por tirar o homem da minha vida? Elizabeth, por colocar o dever acima da família. Você perdoaria se tirasse Philip, o marido da Elizabeth? Aí ela fala, eu não violei as regras ao casar com ele. Então, olha a visão de realidade da Margarete. Ela é altamente ensimesmada, ela não pega o contexto, entende? Ela pega só o ponto de vista único dela. Uma das melhores formas da gente analisar a situação é tentar se distanciar da situação. Sai do seu umbigo, sai dentro de você, tenta se distanciar para você ver a cena acontecendo e todos os fatores acontecendo, né? E é isso que eu coloquei aqui, né? O imaturo não enxerga o seu papel na situação inteira. Ele está só assim, a minha vontade é soberana. Há aí claramente uma soberba, né? Eu sou o centro do mundo, eu sou Deus, a minha vontade deve ser obedecida. Quando ela não é obedecida, eu sou um Deus em fúria, né? Eu quero destruir tudo, né? Eu estou revoltado, né? É uma característica do imaturo. E aí, a própria Elizabeth, olha o que ela assume aqui. Sei que pareço forte. Isso aqui é a Margarete, tá? Elizabeth não, Margarete. Essa daí da foto. Ela vira e fala assim, sei que pareço forte, mas não sou. O Peter é o único que me acalma, me conforta, me protege. Você não entende, você nunca soube o que é ser transtornada. Então o que ela está dizendo? Elizabeth, você é toda certinha, você nunca teve problema, você não sabe o que é ser como eu sou, né? Aí ela fala, ele é o único que me mantém sã, sem ele estou perdida. Mais uma característica do imaturo também. Ele deposita toda a sua sanidade, toda a sua estabilidade mental. Falta 5 minutos, hoje eu não vou até o final, porque senão eu não vou conseguir salvar a live. Então, rapidamente, ela deposita toda a sua segurança afetiva no outro. Então, isso é problema, a gente tem que ter os nossos próprios afetos estabilizados em nós. Pretendo fazer uma masterclass sobre isso, tá bom? E aí a frase é, aí eu quero só tentar aqui fazer uma coisa que é fundamental para a gente fechar com chave de ouro. Vamos ver aqui se vai dar certo. Que é mostrar a cena final. Vamos ver aqui, correndo que vai cair.
Obrigado aí, 200 pessoas me aturando. Vamos ver se eu consigo aqui. Virei. Vamos lá. Cena final. Vamos ver se vai dar aqui. Vamos, internet, que senão vai cair. Eita fé, pera aí. Not breathing, our very own goddess, glorious Gloriana. Forgetting Elizabeth Windsor now. Now only Elizabeth Regina. Yes? Eita ferro, isso aqui que é sério, gente. Vocês ficam assistindo aí essas sériezinhas aí. Isso aqui que é sério. Eu queria só falar isso, esse peso final, né? Esqueça Elizabeth Windsor, que era o nome de solteira dela, o nome, né, antes dela ser rainha. Agora só existe Elizabeth Regina, que é o nome de rainha. Alguém pode olhar para isso e falar assim, poxa, Saulo, mas não tem liberdade, né? Mas não tem liberdade por conta dessa visão limitada de liberdade que a gente tem. O homem moderno acredita que a liberdade é a capacidade de escolher qualquer coisa aleatoriamente. Liberdade não é isso. Liberdade é a capacidade de escolher o melhor em cada situação. O homem é feito para o melhor. O homem é feito para o bom. Quanto mais a gente conseguir escolher o melhor, a gente vai estar mais são. A gente vai estar atingindo aquilo para o qual a gente foi feito. E é isso que dá substância para a gente. Quantas pessoas a gente não vê hoje que sai pulando de faculdade em faculdade, de emprego em emprego, toda vez que encontra alguma dificuldade no outro emprego, né? Porque, ou então tem gente que não escolhe nada. Os jovens adolescentes hoje, né, eles não querem escolher nada. Quando a gente, ou pessoas que fogem do casamento, por exemplo. Por que eu fujo do casamento? Porque eu quero ter a opção, eu quero ter essa ilusão de liberdade, que é, a qualquer momento, eu posso escolher qualquer coisa. Eu não preciso dar satisfação para minha esposa e nem cuidar dos meus filhos. Eu quero ficar fazendo o que eu bem entender a qualquer momento, a qualquer hora. O homem moderno entronizou isso, como se isso trouxesse algum sentido. Ledo engano. Isso não traz sentido nenhum. Isso esvazia a vida. Você fica sem densidade biográfica. O tamanho de um homem e o tamanho de uma mulher pode ser medido pela qualidade dos vínculos e dos compromissos estabelecidos. Isso é o tamanho de um homem e de uma mulher quando a gente assume, quando a gente toma para nós os nossos compromissos, e isso vai limitando as nossas escolhas. Vai limitando. Quando você está bem limitado de escolhas, é que você percebe que você tem uma vida que tem substância e que tem consistência. Então a gente termina aí com a nossa Elizabeth, fez 94 anos essa semana, né? Transforma-se o amador na coisa amada, frase de Camões. Final da primeira temporada, Elizabeth, que começou a temporada como uma mulher jovem, inexperiente, que estava ali, será que ela vai dar conta? Ela termina a primeira temporada com a personalidade do tamanho da coroa, com a personalidade forte que era necessário para ter uma coroa na cabeça, tá bom? Pessoal, um grande abraço, não vou esperar a live cair hoje, que eu não sou besta, que eu vou tentar salvá-lo aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, aí tem mais de 200 pessoas aqui, agradeço a todo mundo aí e nós seguimos juntos, tá bom? Um grande abraço e tomara que não dê pau aqui na hora de salvar, tá bom? Um abraço para todo mundo.